Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos corrigir aí agora a prova de probabilidade estatística do pessoal do eixo da computação da Univesp. Espero que você tenha ido muito bem nessa prova. O que você achou? Você achou a prova boa? Fácil, médio, difícil? Foi bem? Não foi? Comenta aí como foi a prova. A gente vai aí responder aí, são 6 exercícios, 4 exercícios de múltipla escolha e 2 exercícios abertos, dissertativos. Eu tenho aqui a resoluçãozinha deles aqui comigo, que eu já fiz a prova, né? Entreguei a minha. E aí eu vou fazer com vocês aí a resolução, ok? Lembrando que bimestre que vem nós vamos continuar com cálculo 2, então pessoal aí que vai para ciências de dados, pessoal que vai para engenharia da computação, vai ter cálculo 2. Bimestre que vem eu vou acompanhar em cálculo 2 com vocês, o pessoal do BTI. Aí a gente vai não dizer um adeus, dizer apenas um até logo. Porque agora eu não sei, eu acredito que não vai ter mais alguma disciplina que eu vou acompanhar e mentorar vocês diretamente, né? Mas indiretamente o canal aqui vai estar, e eu também vou estar aqui para ajudar vocês no que eu puder ajudar também, ok? Quanto em relação às disciplinas, diretamente não, mas em relação a outros temas aí que eu possa gravar no canal, talvez ajude vocês, ok? Vamos lá no exercício 1.1, vamos responder aqui, ó, resolver esses 6 exercícios. Vamos lá. Após medir o diâmetro em centímetros de 40 peças, um funcionário apresentou a seguinte tabela de distribuição de frequência. Então aqui, ó. Eu nem vou fazer a conta aqui, porque ele já falou que é 40, tá? O N é 40. Mas se você somar tudo aqui vai dar N40. Podemos afirmar que o diâmetro médio desta amostra é... Qual que é o diâmetro médio? Então ele quer a média. No caso a média, quando tem uma tabela de frequências, vai ser o quê? Vai ser a somatória de cada valor vezes a sua frequência dividido pelo total de elementos. Mas no caso eu uso qual elemento? Porque eu vou pegar um elemento vezes a frequência, dividir por n. Eu uso qual elemento? Porque aqui está cada intervalo é definido por uma classe. Eu uso exatamente o ponto médio. Aí o ponto médio eu faço o seguinte, ó. Qual que é a amplitude de cada classe? Se você fazer, por exemplo, 3,44 menos 3,10 dá 0,34. E se você fazer isso para todas as classes, vai dar 0,34. Então a amplitude de cada classe é 0,34. Se você pegar metade dessa amplitude, vai ser 0,17. Então, se você pegar aqui o menor valor de cada intervalo e somar 0,17, que é metade da amplitude, você vai chegar sempre exatamente no ponto médio. Então, vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar minha cola. Se você pegar aqui, ó, 3,10 mais 0,17, vai dar aqui 3,27. Estou colocando o ponto médio, tá? Que é o que a gente vai multiplicar pela frequência. O de baixo é 3,61. O outro é 3,95. O outro é 4,29. Tudo isso eu estou pegando o menor valor e somando 0,17. O menor valor de cada classe, né? Cada intervalo. O outro 4,63. O outro 4,97. O outro 5,31. Então a média vai ser como? A média você vai pegar lá o primeiro elemento, 3,27, e multiplicar por 3, mais o segundo elemento, que é 3,61, e multiplicar por 5, e você vai fazendo isso até o último elemento, que é 5,31, multiplicado por 2. E aí você vai dividir isso pelo total de elementos, que dá 40. Essa conta aqui de cima, aqui, ó, 3,27 vezes 3, mais 3,61 vezes 5, mais 3,95 vezes 8, até os 5,31 vezes 2, essa conta de cima, deu aqui 170,24, e isso eu vou dividir por 40. Aí, 170,24 dividido por 40 vai dar 4,256. Essa daqui, ó, é a média. A gente quer o diâmetro médio, né? Esse é o diâmetro médio, 4,256. Aqui, ó, essa é a resposta aqui, ó, 4,256. Resposta da 1.1. E da 1.2, vamos lá. Miriam é funcionária de uma central telefônica, call center,
que atende consumidores de uma grande empresa de telefonia. Ao final de cada atendimento, é solicitado ao cliente que avalie o atendimento prestado pelo funcionário, atribuindo uma nota que varia de 0 a 5, em que 0 equivale a totalmente insatisfeito, 5 totalmente satisfeito. A partir da pontuação dos atendimentos prestados por Miriam, obtidos no sistema, foi construída a seguinte distribuição de probabilidade da variável aleatória x. Nota, variável aleatória x é o quê? Nota dada ao atendimento realizado por Miriam. Então 12%, né, 0,12, 12% das pessoas dão nota 0, 10% dão nota 1, 21% dão nota 2, 27% dão nota 3, 13% deu nota 4, 17% deu nota 5. Aí ele quer a média e a variância. O que eu faço? Ó, eu vou pegar a média que a gente acabou de ver, isso daqui a gente trabalha como se fosse uma tabela de frequências. Olha só como seria a média. A média não seria a somatória de cada elemento vezes a sua frequência? No caso, a frequência aqui é o PI, é a probabilidade, tá? A somatória de cada número vezes... Aí eu não vou dividir pelo N. O N seria o quê? O N seria a soma da frequência. Olha só, quem que é o N aqui? É a soma das frequências. Aqui é a soma das frequências. Mas quem que é a soma das frequências? Nesse caso aqui, é o quê? É o 1. Soma aqui 0,12 mais 0,10 mais 0,21 mais 0,27 mais 0,13 mais 0,17. É 1. E se eu divide por 1, o que acontece? Não muda nada. Não precisa dividir por 1? Não. Então vamos deixar só desse jeito mesmo. Essa vai ser a média. Então a média aqui, como que a gente calcula a média? Eu vou somar cada elemento vezes a sua probabilidade, que seria a sua frequência, entre aspas, né? Então vai ser lá 0 vezes o 0,12, mais o 1 vezes a sua probabilidade, que é 0,1, mais 2 vezes o 0,21, mais 3 vezes o 0,27, mais 4 vezes o 0,13, mais 5 vezes o 0,17. Então, a média aqui, ó, eu fiz essa conta. Se você fazer essa conta aqui, 0 vezes 0,12, mais 1 vezes 0,10, mais 2 vezes 0,21, até mais 5 vezes 0,17, vai dar 2,7. Essa é a média. E a variância, né? No caso aqui, a variância, se a gente for calcular a variância, que é o sigma ao quadrado, a variância vai ser o quê? Vai fazer a somatória do quê? De cada elemento, lembra como que é a variância? De cada elemento menos a média, menos a média, elevado ao quadrado, né? Então, eu vou ficar o 0 menos a média, que é 2,7, elevado ao quadrado, mais 1 elevado... E aí, depois eu vou dividir pela soma de todas essas frequências, mas que a soma das frequências, ou seja, dessas probabilidades, é 1, né? Ou seja, preciso colocar dividido por 1? Não, a soma das frequências aqui é 1, então vai ficar só dessa forma aqui. Então, percebe que nos dois a gente divide por N, que é a soma das frequências, mas a soma da frequência é 1, por isso que não tem. Então, vamos lá agora a variância. A variância é o seguinte, você vai começar lá do zero, desde o zero, menos a média ao quadrado, aí você vai pegar lá cuidado, desculpa, errado. 0 menos a média ao quadrado, vezes cada probabilidade, tá? Aí sim a gente dividiria pela soma das probabilidades, que é 1, que seria a frequência. Então não esquece de multiplicar a probabilidade, que pode ser interpretada como uma frequência ali também, né? Frequência relativa. 0,12 mais... Então você vai pegar o 0 menos a média ao quadrado vezes a sua probabilidade. Aí você vai pegar 1 menos a média, que é 2,7, ao quadrado vezes a probabilidade do 1, que é 0,1. E você vai fazer isso até, ó, 3 pontinhos aqui, até o 5 menos a média elevado ao quadrado vezes a probabilidade do 5, que é 0,17. E aí você vai ter lá uma variância que vai dar, eu fiz essa conta também, 2,41. Então, média 2,7, variância 2,41, aqui ó, a resposta, média 2,7, variância 2,41. Vamos lá, questão 1.3, vamos lá.
A hepatite A é uma doença contagiosa causada pelos vírus A, e também conhecida como hepatite infecciosa. Estudos indicam que o tempo de incubação da hepatite A segue uma distribuição normal, com média de 30 dias e variância de 36 dias. Então perceba, isso daqui ele está falando da variância e da média populacional seria ali, né? Então, ou seja, eu tenho lá que a média é 30 dias e eu tenho que a variância... Ó, cuidado que é a variância, não é o desvio padrão. A variância é 36. Se a variância é 36, o desvio padrão é a raiz quadrada de 36 da variância, que dá 6, tá? Muito cuidado, ele não deu o desvio padrão, ele deu a variância. Variância 36, então o desvio padrão é a raiz de 36, que é 6, tá? A probabilidade do tempo de incubação da hepatite A ser inferior a menos que 21. Então ele quer o seguinte, ó, qual que é a probabilidade do X, né? O X seria esse tempo de incubação, ser menor que 21. Só que ele sabe que o tempo de incubação segue uma normal com média 30 e desvio padrão 6. O que a gente precisa? A gente precisa normalizar isso para calcular lá na normal, que a gente consegue calcular na tabela da normal. Como que a gente normaliza? Ó, a fórmula de normalizar. Não é x menos a média sobre o desvio padrão. Quem que é o x? Ó, o x é o 21. A gente quer transformar o 21 em z. Menos a média, quem que é a média? 30 sobre o desvio padrão, que é 6. Essa conta aqui, 21, eu tenho anotado aqui. 21 menos 30 dividido por 6 deu 1,5. Ó, fazendo um desenho, o que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos colocar mais para cima. Fazendo um desenho, o que eu tenho? Eu tenho aqui o x. O x tem média 30. E eu vou normalizar para z. O z a gente sabe que tem, o z é o normal padronizado, né? Média 0. A gente tem aqui o x21. Quando a gente pega o x21 e normaliza, vai para o z 1,5. Então, o x21 virou um z igual a menos 1,5. O que eu quero? Eu quero a probabilidade do x ser menor que 21. Então, o 21 está aqui, ó. Eu quero essa probabilidade. Como o x21 vira o z menos 1,5, essa probabilidade que eu quero é exatamente essa probabilidade menor que 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar 1,5 lá na tabela da normal padronizada. Na tabela da normal padronizada, vamos procurar 1,5. Lembrando que aqui ó, é 1,50, tá? Porque depois do 5, se não tem nada, é 0. Então, e positivo, vou procurar positivo porque é simétrico a normal. Então, vou procurar 1,5 positivo na normal padronizada. Lembrando que o número inteiro e o primeiro número depois da vírgula a gente olha aqui na linha. E o segundo, que seria o 0, a gente olha aqui na coluna, né? Ó, 1,50. Qual que é o valor do 1,50? Aqui, ó, 0,4332. Então, a gente tem aqui 0,4332. Esse 0,4332 é a área entre 0 e 1,5. Portanto, como é simétrico, é a área entre 0 e menos 1,5. Então, vamos desenhar aqui de verde, ó. Isso daqui é a área entre 0 e menos 1,5. Essa área aqui é exatamente 0,4332. Então, vamos continuar aqui a conta, ó. Eu não queria a probabilidade do x ser menor que 21, ó. Probabilidade do x ser menor que 21, o que eu quero? O x21 vira qual z? Vira menos 1,5. Então, probabilidade do x ser menor que 21 é a mesma coisa que a probabilidade do z ser menor que menos 1,5, né? Porque o x21 vira z menos 1,5. E o z menos 1,5 é esse vermelhinho. E eu sei que esse verde aqui é 0,4432. E eu sei que tudo, o verde mais o vermelho, é tudo antes da média, que é meio. Concorda? Antes da média, esse verde com esse vermelho é meio. Então, se eu fazer meio, que é tudo, e tiro o verde, que é 0,4332, sobra o que eu quero. Então, é só fazer meio, que é tudo, menos o verde ali, que é 0,4332. Aí, sobra exatamente o que eu quero. Se eu fazer aqui, ó, meio
menos 0,4332 vai dar 0,0668. Aqui, ó, essa é a resposta, né? Número mais aproximado, né? Os outros é 0,14, 0,40, 0,24, 0,32, né? Resposta aqui 0,06681, né? Que é aproximadamente o número que a gente teve. Vamos agora para a questão 1.4. Vamos ler então. Os aviões de uma determinada companhia aérea brasileira comportam no máximo 186 passageiros. Então eles têm 186 passageiros que cabe no máximo no avião. De seu longo histórico de voos, a empresa sabe que para qualquer destino a probabilidade de o passageiro comprar a passagem e não aparecer ao embarque é de 0,02. Essa é a probabilidade de comprar e não aparecer, ok? Os passageiros se comportam de forma independente. Diante desse fato, o diretor regional da empresa decidiu vender 190, olha, ele vendeu 190 bilhetes por voo. 4 a mais que o limite da aeronave. A probabilidade de um determinado voo aparecer em 187 passageiros. Por que 187? Porque o avião cabe 186, ele vendeu 190. Se chegar a 187, aí deu ruim a coisa, né? Porque aí um não vai poder entrar no avião. Então ele quer qual que é a probabilidade de aparecer 187. Isso daqui é o quê? É uma distribuição binomial. Por quê? Para cada passageiro, ele tem 0,02 de não aparecer e, portanto, 0,98 de aparecer. Para cada um desses 190 passageiros. Então, na verdade, seriam 190 testes de Bernoulli, porque são 190 bilhetes vendidos. 190 testes de Bernoulli. Cada teste seria ir 0,98, não ir 0,02. E eu quero ver a probabilidade de ir 187, ou seja, de ocorrer 187 eventos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o N vai ser 190. Eu tenho que o K, que é quanto que eu quero, ver se vai, a probabilidade é 187 ocorrências de sucesso. Cada sucesso eu vou chamar aqui de ir, tá? Então, o P, que é a probabilidade de sucesso, como é a probabilidade de ir, vai ser 0,98. E o 1 menos P, que é o Q, que é a probabilidade de fracasso, ou seja, vai ser o 0,02 de não ir, tá? Então, sucesso é ir, 0,98, e fracasso é não ir, 0,02. Então, dos 190 testes, pessoas ali, eu quero que 187 vamos. Então, lembra qual que é a fórmula do binomial? P de x igual a K, igual ao número binomial N em K, vezes a probabilidade de sucesso elevada a K, que é a quantidade de sucessos, vezes 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso, elevada a N menos K, que é a quantidade de fracassos. No caso, eu quero de x igual a 187. Então, vai ser o N, que é 190. Aqui o K, 187. O P é 0,98. Elevado a K, que é 187, vezes 1 menos P, que é a probabilidade do fracasso, que no caso é 0,02, vezes a quantidade de fracasso, né? Então, 190 testes, 187 sucessos, ou seja, sobra 3, né? 190 menos 187, é quanto aqui, né? 190 menos 187, 3 fracassos. Essa probabilidade vai dar conta. Ó, antes de fazer essa probabilidade, só vou mostrar a conta dos 190 e 187 para vocês. Porque aqui é só colocar na calculadora, né? 0,98 vezes 187, 0,2 elevado a 3. Mas quanto que é o número binomial? Porque esse número binomial, aqui, não tem na tabela, no triângulo de Pascal mesmo. Imagina, e lá até na linha 190 ia ser um triângulo gigante, né? Mas seria o quê? Lembrando que esse daqui é o de cima, ele é o fatorial, 190 fatorial, sobre o de baixo fatorial, 187, vezes o que? A diferença dos dois, 190 menos 187 fatorial. Ficaria desse jeito, né? Aí essa conta é fácil de fazer, né? Então vai ficar 190 vezes 189 vezes 188, porque o 187 cortou com esse fatorial, dividido aqui, essa diferença é 3 fatorial, né? 3 fatorial é 6, dividido por 6. Aí você vai ter a resposta.
E aí, se você pegar essa resposta, multiplicar por 0,98 elevado a 187, multiplicar por 0,02 elevado a 3, eu tenho a resposta aqui, que eu já calculei. Vai dar 0,2059. Essa é a resposta, 0,2059. Aqui, ó, 0,2059. Questões fechadas de múltipla escolha, resolvido. Vamos para as questões abertas. Então, vamos lá. Questão 2 agora. A endoscopia é um exame muito comum, sendo capaz de identificar sinais de diversas doenças no trato digestivo. Além de auxiliar no diagnóstico de algumas doenças mais graves, em alguns casos, para a realização desse exame, é necessário sedar o paciente. Apesar dessa sedação durar somente o tempo necessário para a realização do exame, é comum seus efeitos persistirem por alguns minutos após o término do procedimento. Para isso, nos casos em que há sedação, após a realização do exame, o paciente é encaminhado para observação até a redução dos efeitos. Com o objetivo de estimar o tempo médio que os pacientes permanecem em observação após a realização da endoscopia com dessedação, uma amostra de tamanho 8, N8, na verdade são esses 8 aqui, submetidas à endoscopia com sedação, foi selecionada. Perceba que é uma amostra, cadê onde eu falar? Ó, uma amostra, perceba que é amostra, é importante essa palavra, vai ser uma amostra, porque a gente vai usar a variância amostral. Foi selecionado e observou-se o tempo em minutos que eles permaneceram em observação. Os valores obtidos são dados abaixo. Então lá, tempo em minutos que o paciente submetido à endoscopia com sedação permaneceu em observação. Então os 8 tem aqui o tempo, em minutos. Com base nesses dados, encontra o intervalo, então ele quer um intervalo de confiança com um nível de confiança de 95%, ou seja, significância 5%, do tempo médio que os pacientes submetidos à endoscopia com sedação permanecem em observação. Nesse caso, eu conheço a variância populacional? Não, ele não deu a variância populacional. Mas, professor, ele também não deu a variância amostral, mas ele deu a amostra. Se ele deu a amostra, eu consigo calcular a média amostral? Consigo. Consigo calcular a variância amostral? Consigo. Consigo calcular o desvio padrão amostral? Consigo. Então, isso daí tudo a gente vai ter que calcular. Deixa eu só tirar aqui a folha para ir vendo os resultados que eu já calculei. Então, nesse caso, só lembrando, eu tenho que o N é 8 e eu tenho que o alfa é o nível de significância 0,05, 5%. Vamos calcular a média? A média é fácil, né? A média é o quê? Você vai somar todos esses valores, né? Você soma lá 18 mais 23 até o 27 e divide por 8, que é o total de elementos, né? Lembra que é média? Ó, a fórmula da média. Soma todos os elementos, divide por n. Se você pegar e somar todos esses elementos, dá 200. Dividido por 8 dá 25. Agora vamos lá a variância. Cuidado que é a variância amostral, por isso que é o S quadrado. Lembra como que é a variância? A variância você vai pegar o quê? Você vai pegar cada elemento menos a média, eleva ao quadrado, vai somando tudo isso e depois divide por n menos 1. Lembra que a variância amostral divide por n menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá desde o 18 menos a média ao quadrado. Aí pega lá o 23 menos a média ao quadrado. E vou fazer isso até o 27 menos a média, que é 25 ao quadrado. E aí eu vou dividir por n menos 1, por 7. Então, eu vou pegar lá 18 menos 25 ao quadrado, 23 menos 25 ao quadrado, 32 menos 25 ao quadrado, 29 menos 25 ao quadrado, 15 menos 25 ao quadrado, 21 menos 25 ao quadrado, 35 menos 25 ao quadrado, 27 menos 25 ao quadrado. E aí eu vou somar tudo isso e dividir por 7. Por que por 7? Porque é n menos 1, porque é a variância amostral. Essa conta aqui de cima dá 338 dividido por 7 dá 48,29. Variância é isso. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada de 48,29, que vai dar 6,95. Pronto, calculei a média, 25. Calculei o desvio padrão amostral, 6,95.
Ele quer o intervalo de confiança. Intervalo de confiança, lembra que a gente via se a gente conhecia a variância ou desvio padrão populacional usando a normal. Não conhece, a gente vai usar t de student. O n é pequeno? É pequeno, então dá para usar t de student. Vamos usar o t de student. Então a gente vai usar o t de student, que lembra que é o t do alfa sobre 2 com grau de liberdade n-1. No caso, o alfa é 0,05, né? Sobre 2, e o n é 8, 8 menos 1. Então, 0,05 dividido por 2 é 0,025, 8 menos 1, 7. Então, vou lá na tabela do t de student procurar aqui. Na coluna, a gente procura o 0,025 e na linha a gente procura o grau de liberdade 7. Então, vamos lá. Aqui está o 0,025, grau de liberdade 7. A gente vai ter exatamente aqui, ó, o 2,365, exatamente, né? 2,365. O que eu faço? Vamos calcular o E0 agora. Lembra da fórmula do E0? Vai ser o t de student vezes o desvio padrão amostral, já que eu não tenho populacional, amostral, dividido pela raiz de n. Então, o t de student é 2,365 vezes o S, que é o desvio padrão amostral 695, dividido por raiz de 8. Essa conta aqui vai dar 5,811. 5,8, tá. Tá, 5,811. Vamos arredondar na terceira casa decimal. Se quiser arredondar na primeira, na segunda, não tem problema, né? Vai ser questão só de arredondamento. Beleza, agora vamos calcular a probabilidade. Eu vou apagar aqui, ó, porque aqui não vai ter mais espaço, né? Eu vou calcular aqui em cima. O N8 e o alfa a gente já sabe qual que é, né? Vamos calcular ali em cima. Então tá, a gente calculou a média amostral, a variância amostral, desvio padrão amostral, calculou o t de student porque a gente vai usar t de student, calculou o E0. Aí a gente tem lá que a fórmula final é a probabilidade da média menos o E0 ser menor ou igual que a média populacional, menor ou igual que a média amostral mais E0 é igual a 1 menos alfa. Então a probabilidade, qual que é a minha média? Amostral 25 menos o E0, que é 5,811, menor ou igual que o μ, que é a média populacional, x barra 25 mais E0, que é 5,811, igual a 1 menos o alfa é 0,05. Então aqui a gente tem 25 menos 5,811 dá 19,189. Menor ou igual que a média, menor ou igual aqui, 25 mais 5,811 dá 30,811. Essa conta 1 menos 0,05 é exatamente o 0,95, que é o nível de confiança. Pronto. Aqui, ó, essa daqui ó, é a resposta. Tá? Então, ele quer o quê? Ó? Ele quer o intervalo de confiança, né? Ó, com base nesses dados, encontra o intervalo de confiança. Então, aqui, ó, o intervalo de confiança é o quê? A média está no intervalo entre 19,189 e 30,811, com nível de significância, né, de confiança, desculpa, de 95%. Questão 2, resolvida. Espero que você tenha ido bem nela. Vamos lá na questão 3 agora. Então, vamos lá. De acordo com uma pesquisa realizada em todo o território nacional, no ano de 2016, a proporção de pessoas que possuíam telefone móvel celular era de 76%. Ó, 76% das pessoas em 2016 tinham telefone móvel. Com o objetivo de verificar se essa proporção é a mesma em 2019, agora vai vir em 2019, uma empresa sorteou 400 indivíduos em todo o território nacional e destes 322 afirmaram possuir telefone móvel celular. Verifique através de teste de hipótese bilateral, ó, bilateral, ou seja, nas duas causas vou colocar, se a proporção de pessoas que possuem telefone móvel em todo o território nacional em 2019 é igual ou diferente de 76. Então essas duas palavras, se ele colocasse só é igual ou diferente, eu já sabia que o H1 tem que ser diferente. Ó, se é igual, H0, ou diferente, H1.
E aqui ainda falou hipótese bilateral, né? Para ter certeza que é bilateral, tá? O percentual obtido em 2016. Considera o nível de confiança de 95%. Lembre os passos do teste de hipótese, né? Determinar o parâmetro, VH0, VH1, o Z crítico ou o T crítico, né? Depende. No nosso caso aqui, a proporção vai ser o Z crítico. Ver a rejeição, que vai ser o Z... Desculpa, o 4 é o Z calculado e o 5 é o Z crítico. Comparar os dois para ver se a gente aceita ou rejeita. E depois a gente conclui com base se eu rejeitei ou aceitei H0, qual que é a conclusão no exercício. Então vamos lá, o que ele deu? Ó, informações que ele deu. Ele deu que o π0 é 76%, né? Ou seja, 0,76. Essa era a média em 2016. Esse vai ser meu π0, vai ser a minha proporção inicial. 0,76. Ele entrevistou 400 pessoas. Ele falou que a frequência de pessoas que usam possuir telefone, né? Ó, 76 pessoas que possuem telefone é 76%. Ele falou que dessas 322 possuía telefone celular. 322. Então a proporção amostral nesse caso é 322 em 400. 322 em 400. Fiz a conta ali em cima. 0,85. Outra informação é o que? O nível de confiança 95%, então significância é 5%, 0,05. Total. Π 0,76, N 400, o F 322, o P vai ser 0,805, que é a proporção amostral, e nosso nível de significância é 0,05. Então vamos fazer agora o exercício com esses dados, todos esses passos aqui. Ó. Primeiro passo é falar qual que é o parâmetro, proporção. Beleza. Segundo e terceiro passo é falar o H0 e o H1. No H0 é falar o quê? Se a proporção é igual a 0,76. Vamos apagar aqui, ó. E o H1 é o quê? Diferente de 0,76. Por que é diferente? Ó, tem a palavra diferente aqui. E aqui também ele falou que é bilateral. Bilateral é diferente. Se fosse unilateral, ou era maior ou é menor, tá? 4, a gente vai pegar o Z calculado. O Z calculado vai ser o quê? Vai ser π menos P. Não, vai ser o P. Não, desculpa, ao contrário, né? Vamos apagar aqui. É o contrário. Vai ser P menos o π0 sobre raiz de π0 que multiplica 1 menos π0 sobre N. Ou seja, vai ser o P. O P a gente já calculou. Vou relembrar aqui. O P é 0,805. Vai ser o P, que é 0,805, menos o π0, que é 0,76, sobre a raiz do quê? Do π0, que é 0,76, vezes... Se o π0 é 0,76, 1 menos π0 é 0,24, dividido por N, que é 400. O Z calculado, eu já fiz a conta também aqui. O Z calculado dá 2,107. E aí a gente vai fazer o quinto passo, que é o Z crítico, né? Vamos calcular o Z crítico. Então a gente precisa do intervalo de rejeição. O intervalo de rejeição, vamos até escrever aqui, ó. Aqui a gente tem a média, que é 0. Aí a gente vai ter lá, como é bilateral, né? A gente vai rejeitar tanto maior como menor. Qual que é o nível de significância? 0,05. Então a gente vai ter o quê? Aqui o 0,05 sobre 2 aqui, metade aqui, e metade do 0,05 aqui também, tá? E aqui tem os Z críticos, né? Que a gente vai achar. Como que a gente acha o Z crítico? A gente faz a conta. Que conta? A gente vai pegar meio menos o alfa sobre 2. Lembrando que se fosse monocaudal, né? Aí só pegava o meio menos alfa. Mas como é bilateral, bicaudal, então a gente vai pegar o alfa e dividir por 2, porque a gente faz isso aqui, no caso de bicaudal. Essa conta dá 0,475 e a gente vai lá na tabela da normal padronizada procurar esse Z crítico. 0,475, vamos lá. 0,475 está aqui, ó. 0,475, a gente vai ter no E. A gente vai ter aqui no 1,90
1,96. Então o Z crítico é 1,96. Então aqui, ó, esse daqui é 1,96, esse daqui é o menos 1,96. Só de você olhar o Z calculado, você já sabe que o Z calculado é 2,107. Ó, o Z calculado é aqui, ó, 2,107. E então eu já sei que eu vou rejeitar. Qual que seria, ó, eu estou no quinto passo, qual que seria o sexto passo? Né? O sexto passo seria calcular eles ali e comparar, né? Então eu já calculei o Z calculado, Z crítico, eu comparo. No caso, olha só, o módulo do Z calculado é maior que o Z crítico. Por que você fez isso, professor? Olha lá na tabelinha do que eu passei de teste de hipótese. A gente tem que, quando é diferente, se o módulo do calculado for maior que o Z crítico, a gente rejeita. Nesse caso, é maior? É. Ó, o Z calculado é 2,107. Qual que é o módulo de 2,107? É 2,107. Ele é maior que 1,96? É maior. Então, o módulo do Z calculado é maior que o Z crítico. Tanto é que ele está na área de rejeição. Aí, o sétimo passo, o que a gente vai fazer? Como isso acontece, lá na tabelinha fala que é para rejeitar H0. Rejeita H0. E dá para olhar aqui também que o H0 vai ser rejeitado, porque o Z calculado está na área de rejeição. O oitavo passo é você concluir. Como eu rejeitei H0, quer dizer o quê? O problema estava pegando os dados de proporção de brasileiros que tinham telefone móvel em 2016, ver se continuava em 2019. Eu rejeitei, quer dizer que não continua. Ok? Quer dizer que não temos a mesma quantidade. Ó, não temos a mesma proporção, né? Em 2019, que 2016, né? Ou seja, não tem a mesma proporção de pessoas com telefone móvel celular em 2019 comparado com 2016, que seria o que o exercício pedia, tá? Espero que vocês tenham aí gostado mais uma vez desse vídeo. Espero novamente aí que vocês tenham ido bem na prova e tenham sido aprovados aí em probabilidade estatística. E aí a gente vai tirar um tempinho aí de férias para aí sim a gente começar bimestre que vem, a partir do dia 2 de agosto, começar cálculo 2, ok? Nas férias eu ainda vou fazer alguns projetos. Eu espero que eu consiga terminar um projeto legal nas férias e eu divulgo para vocês. Acho que vocês vão gostar desse projeto que eu estou fazendo. Enquanto isso, boas férias a todos e até o próximo bimestre. Abraços.